Estamos todos muito felizes por ter aqui connosco hoje. Obrigado. Há algumas pessoas, há algum tempo, tu já falaste aqui para o grupo, mas há algum tempo que não partilhavas connosco os teus resultados e há aqui algum interesse entre pessoas que trabalham em áreas que não são exatamente as mais diretamente ligadas ao que tu estás a fazer, mas que acabam por ter pontos de contacto. E foi por isso que me senti tentado a convidar-te para que as pessoas percebam como é que misturas de coisas floradas com coisas não floradas geram padrões interessantes, se estruturam em fase líquida, porque isso interessa a umas quantas pessoas aqui no grupo. Acho que o teu trabalho pode ser muito relevante e nós podemos aprender muito com ele. Portanto, e os outros certamente vão gostar das tuas imagens e da tua apresentação em geral, porque tu és um excelente comunicador. E sem mais, Eduardo, por favor, conta-nos o que nos tens a contar. Muito bem, então vou parar de dizer disparates e dizer qualquer coisa de mais assertivo. Antes de mais, é um prazer falar para esta Assembleia, ainda que seja à distância, e, portanto, é com muito gosto que vou apresentar-vos um pouco daquilo que temos feito aqui no meu grupo em Lisboa, no Técnico. Cheguei a pensar fazer assim um overview de algumas coisas que vos pudesse motivar, indo às vezes até perto dos líquidos iónicos, mas depois comecei a ficar com medo que isso fosse um conjunto de exemplos muito gerais e depois não aprofundasse o suficiente para se tornar mais interessante. Então resolvi fazer uma coisa diferente. Também confesso que beneficiei de muitas coisas que já estavam na apresentação e, portanto, também foi por uma questão de facilidade, sem dúvida nenhuma. Mas diria que este exemplo ilustra, e a palavra ilustra para mim tem um significado muito importante, ilustra, acho eu, muito daquilo que fazemos, embora seja um exemplo concreto, mas vai buscar muito daquilo que nós temos feito e, em particular, desde há uma série de anos para cá, a simulação por dinâmica molecular tomou umas proporções aqui no grupo que eu gosto, que sempre estive aberto a que isso acontecesse. Contudo, nunca pensei, sou franco, nunca pensei que a simulação nos viesse a tomar umas proporções tão grandes no nosso trabalho e, muito sinceramente, que pudesse ser tão útil quanto foi neste exemplo concreto que vos vou apresentar. Mas fico satisfeito que isso aconteça. Agora, como provavelmente vocês sabem, pelo menos muitos sabem, eu sou de base um experimentalista que vem no início dos inícios dos sistemas muito simples, moléculas muito simples, por serem tão simples e por terem forças intermoleculares tão simples, a maior parte delas eram gasosas à temperatura e pressão atmosférica e, portanto, grande parte do meu trabalho experimental era no domínio das baixas temperaturas, muito baixas e altas pressões, de forma que esses fluidos eram líquidos e podiam ser misturados e estudar as suas propriedades. As moléculas muito simples têm este interesse de que podem ser facilmente modeladas, fluidos mais complexos, molecularmente mais complexos, começam por vezes a ser difíceis de modelar, ou pelo menos de ser capaz de identificar relações de causa e efeito entre a estrutura molecular e as propriedades que nós observamos. Então, tendo partido desses fluidos muito complexos e tendo trabalhado sempre muito de perto com os melhores teóricos do panorama mundial, muitos deles, enfim, são amigos e colegas próximos que o João conhece tão bem quanto eu, ficou-me sempre este gosto pelos sistemas modelo. Então, a dada altura,
não vos vou contar a história da minha vida, mas a dada altura fui confrontado com as propriedades especiais que as misturas de fluidos hidrogenados, portanto os vulgares, alcanos e todos os compostos que têm cadeias hidrogenadas, quando misturados com perfluoroalcanos e, em geral, uma vez mais, sempre que existem cadeias perfluoradas. Cruzei-me com esse tema a dada altura, um dia poderei explicar até porquê, e as propriedades são tão particulares, inesperadas e, ainda hoje, inexplicadas, que isso tomou um papel muito importante, para não dizer quase total, no meu trabalho. Acho que vocês já foram expostos a essas questões. O exemplo paradigmático é o hexano e o perfluorohexano, que são dois líquidos à temperatura ambiente, com estruturas relativamente parecidas, ambas moléculas apolares, e seguindo aquela velha regra dos químicos igual dissolve igual, toda a gente esperava que hexano e perfluorohexano fossem mais do que miscíveis, que produzissem uma solução quase ideal. Aliás, quando se começaram a estudar misturas de alcanos e perfluoroalcanos, foi no sentido de obter propriedades de misturas, exemplos de misturas com comportamento praticamente ideal. Foi uma surpresa para as pessoas na época, estamos a falar em meados do século XX, quando essa mesma mistura hexano-perfluorohexano a 25 graus, ou um pouco abaixo de 25 graus, se separa em dois líquidos imixíveis. A imiscibilidade não é total, nem nunca é, e neste caso até é apreciável, portanto, basicamente, hexano dissolve 20% de perfluorohexano e vice-versa em percentagens molares. A razão por que se separam, ainda hoje ninguém sabe. Enfim, vê-se sinais, tudo é interpretado normalmente recorrendo à ideia de que as forças intermoleculares são muito fracas. Mas há outras propriedades muito interessantes. As propriedades de excesso, portanto, para além da separação de fases, os desvios à lei de Raoult são elevadíssimos, e as propriedades de excesso, os volumes molares, os volumes de excesso, as entalpias de excesso, para não falar nas energias de excesso, são elevadíssimas. Por exemplo, o volume de excesso da mistura hexano-perfluorohexano é da ordem de 5 centímetros cúbicos por mol. 5 centímetros cúbicos por mol é uma coisa que se vê quase à distância. E, portanto, estamos a falar de desvios muito, muito, muito grandes. Ora, tendo este panorama como base, e gostando eu muito desde sempre de propriedades interfaciais, comecei a dada altura a magicar o que é que seria um detergente que baixasse a tensão interfacial entre a mistura que acabei de vos descrever, hexano e perfluorohexano, imiscíveis, com uma interface líquido-líquido entre a fase hidrogenada saturada em fluorada e a fase fluorada saturada em hidrogenado. Qual seria o detergente para que baixasse esta tensão interfacial? E é mais ou menos óbvio que esse detergente será uma molécula com metade da cadeia hidrogenada e metade da cadeia fluorada, ou seja, aquilo que normalmente se chama um alcano semifluorado, que já é uma palavra que aparece no título da apresentação. Também lhe podemos chamar perfluoroalquilalcanos. Portanto, no fundo, são moléculas que têm duas cadeias muito parecidas, uma perfluorada, outra hidrogenada, mas que são antagónicas, ligadas por uma ligação covalente que as obriga a ficar juntas, caso contrário, as duas metades se separariam. De facto, estes líquidos têm comportamento de tensioativo, formam cristais líquidos, absorvem na interface que acabei de vos dizer, formam cristais líquidos, formam micelas e micelas invertidas no solvente adequado e, portanto,
ninguém duvida da sua anfifilicidade, só que, comparados com os detergentes vulgares, não têm grupo polar, porque, de facto, os surfactantes mais vulgares são aqueles relativamente a uma interface orgânico-água e, portanto, são aqueles que têm uma cadeia hidrofóbica e um grupo hidrofílico. Houve quem visse nesta estrutura de um detergente, que é detergente, mas que não tem grupo polar, houve quem visse nesta estrutura qualquer coisa mais antiga, numa possível escala evolutiva ao nível molecular, qualquer coisa mais antiga, anterior aos vulgares detergentes do tipo hidrofílico e hidrofóbico, que são específicos da interface orgânico-água. Daí que, se lhes tivesse também começado a chamar, ganharam o epíteto de surfactantes primitivos. E, portanto, isso explica um bocadinho o título da apresentação. De facto, vou falar-vos um pouco do trabalho que temos feito com estes alcanos semiflorados, que são de surfactantes aos quais podemos chamar primitivos, e que em determinadas situações formam filmes. Estou a pensar concretamente em filmes de Langmuir, que provavelmente sabem o que são nanoestruturados, com estruturas surpreendentes, como vão ver, e o estudo que fizemos há relativamente pouco tempo por dinâmica molecular destes sistemas. Portanto, isto resume um bocadinho aquilo que vão ouvir falar. Não sei porque isto não está a andar. Já está. Parte deste trabalho já foi apresentado, já foi publicado recentemente num paper que nos deu muito gosto. Já vos vou explicar porque é que me deu tanto gosto esta publicação. E, portanto, foi publicada há cerca de um ano naquela revista que é o PNAS, e, portanto, isso deu-nos efetivamente muito, muito gosto. Então, cá está uma possível estrutura de um perfluoroalquilalcano ou alcano semifluorado. Neste caso, é exatamente aquele que eu estava a falar. De um lado, uma cadeia em C6 hidrogenada, do outro lado, uma cadeia em C6 fluorada. Normalmente abreviam-se desta maneira: M segmentos fluorados, N segmentos hidrogenados, e abreviamos por FMHN. Este que estão a ver seria, neste caso, o F6H6. Como disse, não vou repetir-me, estamos aqui a forçar que as duas cadeias coexistam, porque se não fosse a ligação covalente, elas tenderiam, na maior parte dos casos, em separar-se. Então, exploramos destas moléculas uma organização supramolecular. Relembrando um pouco que, apesar de parecerem relativamente parecidas, tal como estão aqui, na verdade não são assim tão parecidas. As cadeias hidrogenadas, como sabem, normalmente existem numa configuração all-trans, não é? São muito flexíveis, é fácil passar de um conforme para o outro, são hidrofóbicas e têm tensões superficiais relativamente baixas, da ordem dos 20 milинewtons por centímetro. As cadeias fluoradas são mais gordas, porque obviamente os fluores são mais volumosos que os hidrogénios, mas do ponto de vista conformacional são bastante diferentes. A energia necessária para provocar rotações em torno da cadeia de átomos de carbono é muito mais elevada e, portanto, normalmente eles existem numa conformação meio torcida, formando uma hélice. É uma hélice com um passo relativamente pequeno, portanto, por exemplo, aqui ainda não é bem visível, aqui esta cadeia estaria apenas ligeiramente torta, mas com uma cadeia maior começa a ser visível que as cadeias fluoradas formam uma hélice.
são muito mais hidrofóbicas que as hidrogenadas e têm tensões superficiais muito menores, sensivelmente metade das hidrogenadas. Estão a falar da ordem dos 10 milionewtons por metro, o que é, digo-vos, difícil de medir. Nós usamos um tensiómetro de gota pendente e normalmente é difícil formar a gota, porque mal o líquido começa a sair da ponta da seringa, tem tendência a cair imediatamente. Portanto, sendo parecidas, há diferenças substanciais entre as duas. Tenho que fazer aqui um pequeno parênteses. A estrutura molecular destas moléculas fazem-me lembrar, eu sou um bocadinho antigo, a maior parte dos assistentes não, de certeza que nunca viu isto, mas esta estrutura molecular fez-me sempre lembrar um anúncio publicitário que vi há muitos anos. Era um jovem, mais novo que vocês, o João, enfim, tem idade para ter visto este anúncio. Este não foi o que passou em Portugal, esta é a versão brasileira, mas vão perceber qual é a analogia e, de facto, a estrutura molecular dos semifluorados faz-me sempre lembrar este anúncio. Ora, vejam. É a versão brasileira. Enfim, antes de mostrar isto, estava agora a pensar que provavelmente a maior parte dos assistentes não só não viu este anúncio, como provavelmente também não sabe já o que é colaraldite. Mas era uma cola que se misturava, vinha com 2 tubos, misturavam-se 2 tubos, as 2 colas, e então sim estava pronta a usar. E neste caso era uma cola que conseguia unir aquilo que parece impossível de colar, uma lata de Coca-Cola e uma lata de Pepsi. Infelizmente não tenho nenhum patrocínio, este trabalho não tem nenhum patrocínio nem da Araldite, nem da Coca-Cola, nem da Pepsi, mas pelo menos tem-me dado bastante gosto. Então, o que vos quero mostrar a seguir, e que é, na verdade, um dos pontos principais deste trabalho, é que estes alcanos semifluorados, para além de, como vos disse antes, formam micelas em alcanos, micelas invertidas em perfluoroalcanos e outras cristais líquidos de vários tipos, formam também, e devo dizer que surpreendentemente, filmes de Langmuir, ou seja, filmes à superfície da água, extremamente nanoestruturados. Neste caso, estou-vos a mostrar o filme deste semifluorado F8H16, portanto, tem uma cadeia fluorada de 8 átomos de carbono ligada a uma cadeia hidrogenada de 16 átomos de carbono. Portanto, é já uma molécula com um certo tamanho da ordem dos vulgares detergentes. Uma cadeia de 16 átomos de carbono hidrogenada é muito típica em detergentes do tipo hidrofílico e hidrofóbico. A questão aqui é que, como devem estar a perceber, esta molécula não tendo nenhum grupo polar, esperamos que ela tenha comportamentos interessantes do ponto de vista da organização nos meios de que vos falei anteriormente. Quando desde logo no puro, porque se organizam e formam cristais líquidos, mas também quando em solução de um alcano, isolando para dentro na micela invertida a cadeia fluorada,
e em perfluorado, formando micelas normais, isolando a cadeia hidrogenada do líquido fluorado. Enfim, são casos de organização supramolecular que eram mais ou menos esperados, dada a estrutura da molécula. O que é interessante aqui, e inesperado, é que, apesar de não haver aqui grupo hidrofílico, quando espalhamos estas moléculas à superfície da água, e espalhar, para fazer um filme de Langmuir, deixem-me dizer-vos rapidamente como é que se faz, dissolve-se este composto num solvente muito volátil, por exemplo, o típico é clorofórmio, faz-se uma solução com a concentração pretendida e espalham-se pequenas gotas dessa solução à superfície da água. O clorofórmio evapora rapidamente e deixa este composto à superfície da água. Como é óbvio, é absolutamente insolúvel em água, não é? Como seria de esperar, uma cadeia de 16 átomos de carbono e uma cadeia de 8 átomos de carbono, isto é completamente insolúvel em água e, portanto, todas ficam à superfície. Sabendo exatamente quantas moléculas estão à superfície e qual a área disponível da superfície da água, podemos controlar com barreiras móveis a área disponível e ir medindo, por exemplo, a tensão superficial desta água com este detergente à superfície e vendo como varia. E a partir dessa curva, a que chamamos isotérmica de Langmuir, podemos inferir sobre o estado em que o composto está à superfície da água. É isso que estou aqui a mostrar neste momento. Portanto, o composto é este, F8H16, e esta é a isotérmica que obtemos. Tenho que vos dizer que esta isotérmica é desanimadora. Não diz nada de especial. A princípio, quando a área por molécula é muito grande, obviamente o filme consegue-se comprimir e, de repente, as moléculas estão todas encostadas umas às outras e, se tento comprimi-las, a pressão aumenta muito, a tensão superficial diminui muito, portanto, a pressão aumenta muito, e isto diz-me que elas estão encostadas umas às outras. A área extrapolada daqui é da ordem dos 30 angstrom quadrados por molécula, portanto, isto diz-me que as moléculas estão todas em pé, em média, porque isto é um resultado muito macroscópico, portanto, isto a única coisa que me diz é que, sim senhor, enquanto estão à larga conseguem se aproximar e quando já estão encostadinhas põem-se todas em pé, com uma área muito próxima da esperada, porque esta área de 30 a 32 angstrom quadrados por molécula é mais ou menos a secção reta da cadeia fluorada. E mais nada. E durante anos, posso-vos dizer literalmente anos, fizemos filmes desta molécula e de outras de tamanhos com comprimentos de cadeia variáveis e eram todas muito parecidas, pouco nos diziam, mas havia outros resultados completamente inexplicáveis à luz desta pouca informação que tínhamos. A questão só se começou a clarificar quando, um belo dia, depositámos estes filmes sobre um wafer de silício e levámos a um microscópio de força atómica. E aí tivemos esta bela surpresa. O filme não era homogéneo, o filme não era homogéneo e, longe de ser homogéneo, era formado por nanodomínios. E aqui a palavra nano não é para tornar o assunto sexy. Reparem a escala. Aqui a barra é de 110 nanómetros. Portanto, o diâmetro, e esta aqui à direita, a figura da direita é uma ampliação da esquerda. Reparem, está aqui a barra de 40 nanómetros. E, portanto, este filme é formado por domínios que nesta imagem são, como veem, praticamente hexagonais, porque estão muito comprimidos uns contra os outros. Se alargassem um bocadinho, eles adquiririam uma forma mais ou menos circular. A forma hexagonal deriva um pouco de estarem comprimidos, de comprimir círculos, enfim, chegamos a um empactamento hexagonal, mas tem um diâmetro que ronda aos 30 nanómetros. Portanto, de facto, isto são verdadeiramente nano-objetos, não são microns. Estamos a falar de diâmetros de 30 nanómetros.
o pessoal dos nanomateriais fica muito excitado quando vê estas imagens, porque percebem que isto é uma estratégia bottom-up, ou seja, isto não foi feito com um laser, não é impressão, não. Isto é literalmente um conjunto, uma assembleia de moléculas que resolve auto-organizar-se desta forma, dando origem a domínios que são efetivamente da ordem das dezenas de nanómetros. Não se percebe muito bem o que é o quê. Reparem que todos eles têm uma espécie de uma depressão ao meio, um buraquinho ao meio, e depois há assim uma espécie de umas fronteiras entre os diferentes domínios. A partir de certa altura passou-se a chamar, porque há razões para usar, isto na verdade são hemimicelas deste semifluorado encostadas todas umas às outras à superfície da água. A questão principal aqui é se estes objetos têm 30 nanómetros de diâmetro, uma simples conta nos diz que, apesar de muito pequenos, são enormes à escala molecular. Cada hemimicela, dividindo a área dela pela área de 30 angstroms quadrados por molécula, que é a secção reta da cadeia fluorada, isto dá-nos um número da ordem das 2.000 moléculas. Ou seja, são muito pequenos, mas dentro destas hemimicelas existem à volta de 2.000 moléculas, o que é uma multidão. E então a questão é, porquê é que se formam estas hemimicelas? Quer dizer, porquê é que o filme não é homogéneo? Se são da ordem de 2.000, as moléculas que estão ao meio não fazem a menor ideia que estão dentro de uma hemimicela. Então, se não fazem ideia, porque é que se individualizam as hemimicelas e ainda por cima com uma regularidade como aquela que viram. São todas muito iguais, são muito monodispersas. Portanto, durante muito tempo, e posso-vos dizer que esse muito tempo foram no mínimo 10 anos, para não dizer mais, em que de facto fomos acumulando informação, sem perceber exatamente o que é que explicava a desagregação da monocamada homogénea, formando objetos. Isto é um cartoon, não é? Isto foi feito, eu peguei nestas representações e construí qualquer coisa que nós achávamos que devia ser mais ou menos assim a estrutura da hemimicela, mas sem perceber porque é que isto aconteceria. Uma das razões que pensámos é a seguinte: como qualquer químico sabe, na fronteira, na ligação entre a cadeia fluorada e hidrogenada, há um dipolo. E esse dipolo é forte. E, a dada altura, medimos as pressões de vapor de uma série de semifluorados e percebemos que a presença do dipolo era determinante para a pressão de vapor destes líquidos. E, portanto, durante muito tempo estive convencido que era a interação desse dipolo com a água que, em grande parte, poderia explicar a formação destes domínios. Tive que rever. Vamos lá ver. Continuo convencido que este dipolo tem um papel importante, mas, como vão ver, a realidade era um bocadinho diferente. Obtivemos informação, como vos disse, toda a que podíamos destes líquidos. Medimos densidades em função da temperatura e da pressão, estabelecemos as superfícies PROT, medimos pressões de vapor, medimos viscosidades, medimos tensões superficiais e interfaciais com água, fizemos espectroscopia de Shannon, de NMR de Shannon, e fomos interpretando os resultados por dinâmica molecular, mas também usando várias versões da SAFT, que penso que alguns de vocês conhecem, é uma das
teorias mais atuais que estudam o estado líquido. Até que a dada altura, ao longo deste percurso, começámos a fazer simulações de dinâmica molecular e, como têm noção, os computadores foram ficando cada vez mais rápidos, cada vez mais potentes, até que, há menos de meia dúzia de anos, começámos a achar que a simulação talvez nos pudesse dar alguma indicação sobre o que se está a passar. Também posso confessar-vos que nunca pensei que a simulação me pudesse dar uma explicação completa. Porquê? Porque estamos a falar de imensas partículas e, como sabem, o tempo de simulação depende enormemente, aumenta enormemente com o número de partículas que estamos a simular. E, portanto, 2000 moléculas parecia-me, 2000 moléculas no mínimo, para simular uma hemimicela. À superfície de uma infinidade de moléculas de água, parecia-me que estaríamos sempre muito longe de ser capaz de explicar o fenómeno por dinâmica molecular. Então, o que eu comecei por fazer foi pedir ao Gonçalo, que é o estudante de doutoramento, que fez estas... Olha, simula lá aí uma molécula, ou duas, ou três, meia dúzia de F8H16 à superfície d'água. Só para ver como é que elas se orientam relativamente umas às outras. Estão deitadas, põem-se em pé. Porque a páginas tantas nem sabia exatamente se aquelas hemimicelas tinham as cadeias floradas para cima ou para baixo. Tudo era ainda muito nebuloso. A informação que tínhamos era relativamente escassa, apesar de tudo. Surpresa nossa, as partículas à superfície da água, em vez de se espalharem mais ou menos, não só agregaram, como agregaram de uma forma, aqui ainda não vos é evidente, mas agregaram de uma maneira relativamente particular. E nós começámos a achar que havia qualquer coisa aqui a explicar. Aqui formam um bloco, não é? Formam assim um matacão à superfície da água. As águas estão representadas por pontinhos para não perturbar a vista, a visão do agregado. Mas isto é basicamente um matacão, onde se nota já um pouco que as cadeias floradas que aqui estão a ver para um lado e as hidrogenadas para o outro. Aqui numa visão um bocadinho já mais detalhada e com mais moléculas, começamos a ver que este matacão, apesar de tudo, tinha uma certa organização. Reparem que ele está parcialmente imerso em água. Acho que sabemos explicar porque é que isto acontece. As cadeias floradas realmente estão todas para um lado, as hidrogenadas para o outro, mas depois reparem que há um certo desfazamento, há aqui uma espécie de camadas e um certo desfazamento de uma camada para as outras, de umas moléculas em relação às outras. Isto com 60 moléculas. Nunca tinha pensado simular tantas. Estão a ver, águas são imensas, cada pontinha é uma molécula de água. Isto é o mesmo matacão visto de cima com 60 moléculas. Mas isto encorajou-nos a usar um número de moléculas cada vez maior. E a surpresa foi quando, com 100 moléculas, o matacão desfez-se e elas começaram a parecer que queriam fazer uma organização um bocadinho diferente. Reparem que isto aqui já sugere um bocadinho um círculo. E, com o passar do tempo, o círculo começou a parecer mais organizado. Estas aqui ao meio estão de pé e as outras estão deitadas. E fomos de surpresa em surpresa e vou-vos mostrar o que é que acontece com 100 moléculas. Posso adiantar já, há um número mínimo. Portanto, com 60 moléculas ele forma matacão. Há aqui um número mínimo para fazer aquilo que eu vos vou mostrar que elas fazem e esse número estará entre os 60 e os 100. Então, posso-vos mostrar um pequeno filme. Isto é visto de topo e partimos desta configuração aleatória e quando as deixamos mover-se ao sabor das forças... Oi, não é isto. O que vemos é isto.
elas começam a, efetivamente, a organizar-se, mais e mais e mais. Já estão algumas de pé, portanto, o agregado começa a ter um centro. No centro, as partículas estão de pé, preferencialmente, e reparem, começa a haver aqui uma sugestão de uma espiral. Está aqui já representada. Mas 100 partículas estão muito longe das 2000, não é? Então fomos, apesar de tudo, crescendo, pondo mais partículas, neste caso já são 200, e aqui há claramente uma espiral a formar-se. Quando começamos a analisar a estrutura destes agregados, verificamos o seguinte. Primeiro, estão por camadas. Lá está a espiral. A partir do centro, neste caso, temos quase, enfim, uma sucessão de camadas. Depois, verificamos que as do meio estão em pé. E à medida que partimos, que nos afastamos do centro, começam a ter um tilt. E o que está aqui representado é precisamente o ângulo de tilt para diferentes tamanhos de hemimicelas. Reparem aqui, com 100, e a maior que está aqui representada é para 2500 e, de facto, as partículas ao centro estão, porque o tilt partirá de ângulo 0 até, pensávamos nós, talvez chegue aos 90 graus no rebordo da hemimicela. E até pensámos, talvez isso seja o critério para o tamanho máximo da micela, que é quando as partículas estão deitadas. Mas como se vê aqui, quando chegamos tão longe de estar deitadas para 2500, apesar de tudo, elas têm um ângulo que não ultrapassa os 60 graus. Portanto, elas nunca estão deitadas à superfície da água e, portanto, não pode ser o tilt, não deve ser o tilt o critério para estabelecer o tamanho das micelas. Estão a ver aqui uma micela já bastante grande, reparem, elas tirei as águas todas e, como veem, elas não estão deitadas. Portanto, o tilt não deve ser o bom critério. Reparamos depois uma outra coisa, e esta, de facto, eu acho que as moléculas deviam estar tiltadas. Já para nós era óbvio, porque se lembrarem daquele cartoon que vos apresentei aqui há uns slides atrás, quando começa a tombar as moléculas, começa a haver espaço livre entre elas. E então, enfim, como é óbvio, os sistemas não gostam de ter espaço vazio entre as partículas. Então, para maximizar a ocupação do espaço, é natural que as partículas se tiltem. O que não era óbvio para nós antes de ver as simulações é que, para além de tiltar radialmente, as partículas, se virem este esquema aqui no topo superior direito, para uma micela relativamente pequena, elas tiltam radialmente, mas depois rodam tangencialmente à hemimicela para maximizar o empacotamento destas partículas. A este ângulo, portanto, ao ângulo entre a vertical na direção da radial, chamamos tilt, e este novo ângulo chamamos azimute, porque na verdade é um azimute, e esta necessidade de haver um azimute, na verdade, tem a ver com maximizar o empacotamento entre as moléculas. Só que começamos a ver que o ângulo do azimute, esse sim, começa por ser elevadíssimo, superior a 100. É o caso desta que estão a ver aqui. Ela tem que rodar imenso para vir empacotar com as suas irmãs que estão na camada interior, mas à medida que a micela vai sendo maior e maior e maior, elas vão estando cada vez mais dispostas radialmente e torna-se cada vez menos necessário que o azimute seja tão elevado para empacotar. E o que vemos efetivamente é que, à medida que o agregado do diâmetro, o diâmetro do agregado, desculpem, aumenta, o valor do azimute diminui, até que, reparem, é zero
à volta dos 33 nanómetros, o que reproduz o diâmetro da molécula DF8H, perdão, da hemimicela DF8H16, como vos mostrei há bocado. E, portanto, convencemos-nos que este é o critério para encontrar o diâmetro estável, o diâmetro de equilíbrio das hemimicelas para uma molécula de F8H16, e o mais interessante para mim é que foi analisando os resultados da simulação, analisando a estrutura das diferentes hemimicelas proposta pela simulação, que fomos percebendo não só qual é a estrutura da hemimicela, mas também porque é que ela se forma desta maneira. E, portanto, foi para mim muito, por um lado, gratificante, mas ao mesmo tempo uma novidade, analisar resultados de simulação com quem está, por exemplo, a analisar dados de difração de raio-x. Não é? Nós costumávamos fazer difração de raio-x rasante no sincrotrão em Grenoble ou em Paris, no Soleil, para analisar a estrutura das hemimicelas. Pois aqui nunca chegámos a grande conclusão, devo-vos dizer. Foi muito mais útil descascar os resultados que a simulação nos apresenta para aprender, perceber porque é que as micelas têm esta estrutura e mais chegar a um valor, a uma proposta de tamanho de hemimicela por simulação que reproduz cabalmente a dimensão experimental. Vou-vos mostrar algumas imagens que me dão imenso gozo, mas ao mesmo tempo que chegamos a este resultado, bem, não sei se estão a ver, estão aqui meses de trabalho, porque cada simulação destas pode demorar um mês. Estão aqui à volta de 2.000 partículas. E, portanto, isto foi muito gratificante, mas também trazia uma má notícia. Se isto pode ser um caso particular, pode ter sido uma sorte. Há que fazer o mesmo cálculo, as mesmas simulações para outros tamanhos e ver se efetivamente, para outros tamanhos, para outras moléculas diferentes, conseguimos explicar o tamanho das moléculas. Não sei se há vida para tanta simulação. Tempo de doutoramento não há de certeza. Era preciso, no estudante de doutoramento, não fazer mais nada durante 4 anos para testar não sei quantos comprimentos. Então, cá está. Este é o modelo de hemimicela que publicámos. Estão aqui 3, são visões laterais, e reparem, isto é a água, na de cima vemos de lado a água e a hemimicela pousada sobre a água. Na B, tiramos a água para que vejam qual é a estrutura da hemimicela. De facto, estão com as cadeias floradas todas para cima e as hidrogenadas para baixo, só que agora temos uma nova surpresa. Esta hemimicela não é, ao centro não é plana, longe disso, tem uma protuberância, aqui em corte vê-se muito bem. No fundo não é uma calote, mas são 2. E a imagem de AFM simulada a partir destas simulações é este gráfico D que tem à direita. Portanto, isso não é uma imagem da AFM experimental, é a imagem da AFM obtida a partir das simulações. E reparem quão parecida ela é da experimental. Portanto, até a depressão no centro das hemimicelas, as simulações conseguem reproduzir. Também tenho que vos dizer que não percebíamos, a princípio, porque é que as simulações conseguiam, qual era a razão para a depressão ao meio. Ainda andei a especular que teria a ver, uma vez mais, com o dipolo da água, etc. Mas não, reparem que o dipolo só tem influência na interação com a água
na borda da micela. Os dipolos estão bem no interior das calotes e não há indício de que hajam águas em contacto com eles. Portanto, no fundo, o que tínhamos aqui era uma cúpula que desabava ao meio e que, de onde resultava esta depressão. Quando falo de cúpula que desaba, lembro-me, obviamente, do Mosteiro da Batalha, e o meu pouco patriotismo chega para me emocionar um bocadinho com essa comparação. Um resultado muito importante foi este que vos estou a mostrar agora. Falei-vos há bocado que durante muito tempo fizemos inúmeras experiências de difração de raio-x rasante no sincrotrão e, portanto, tínhamos o espectro de difração destas hemimicelas à superfície da água. É o espectro que vem à direita com pontos azuis. Pois o espectro simulado a partir da dinâmica molecular é o que está à esquerda e, como veem, são praticamente idênticos, os picos aparecem aos mesmos valores e este resultado foi decisivo para provar que, efetivamente, a simulação consegue reproduzir as estruturas que temos experimentalmente e que a difração detecta. Posso-vos dizer que bem, o trabalho de difração de raio-x rasante é um trabalho extremamente de especialista e, portanto, não o poderia fazer sem a colaboração direta de um colega e amigo francês da Universidade de Paris, e ele próprio é especialista de difração de raio-x rasante, ele tem uma linha dele no sincrotrão, mas estou-vos a dizer isto por uma razão muito interessante, é que foi também para o Michel Goldman uma surpresa como uma estrutura tão complexa, ou pelo menos com a complexidade que estas hemimicelas têm, a simulação consegue produzir um espectro de difração que bate tão perfeitamente com aquele que é experimental. E, portanto, como é que para um especialista em difração de raio-x, não era nada óbvio que uma estrutura como aquela desse um padrão de difração como este e que simular o espectro fosse capaz de reproduzir o padrão experimental. Foi para ele, ainda que especialista, uma surpresa, mas, como vos disse, este resultado é fundamental para fazer com que as pessoas acreditem que as estruturas simuladas são um bom modelo das reais. Precisávamos de algumas provas complementares, e uma delas parece-me particularmente interessante. Como viram, nós simulamos diferentes tamanhos de micelas, mas só existem realmente as grandes. Não é? Simular diferentes tamanhos foi a metodologia que encontramos para perceber qual era o tamanho de equilíbrio, o tamanho limite. Então isso significa que se eu simular micelas, hemimicelas abaixo do tamanho de equilíbrio, elas não serão estáveis e tenderão a juntar-se para dar uma hemimicela maior. E é esse o exemplo que vos vou mostrar rapidamente. Tenho aqui duas hemimicelas com 100 moléculas cada uma, ou seja, bem abaixo das 2000, que é o tamanho de equilíbrio, e vamos ver se elas se unem ou não. Um pormenor muito interessante é que estas micelas têm, como estão abaixo do tamanho limite, têm uma espiral, formam uma espiral. E, como é óbvio, há espirais direitas e espirais esquerdas. Neste caso, temos duas espirais esquerdas e, quando as simulamos, o que vemos é que as duas espirais, que neste caso têm o mesmo sinal, quando se aproximam,
começam a fundir-se. E passado algum tempo de simulação, temos uma única hemimicela, agora de 200 moléculas. É interessante notar que se tivesse feito o mesmo exercício com duas hemimicelas de sinal diferente, elas não fundiriam. Finalmente, deveria provar o contrário. Isto é, se o tamanho de equilíbrio é aquele de cerca de 2.000 moléculas, então as simulações deveriam também mostrar que duas destas grandes não têm tendência para se formar e darem uma ainda maior. E, de facto, e a razão é mais fácil de perceber, é que, efetivamente, quando as hemimicelas com o tamanho de equilíbrio estão formadas, apesar de as partículas do bordo não estarem deitadas, com um ângulo de 90 graus, estão suficientemente inclinadas para não permitir a coalescência entre hemimicelas grandes. E, portanto, fizemos esse teste e, de facto, elas não fundem quando já têm o tamanho limite, cerca das 2.000 partículas. Contudo, é possível fazer hemimicelas ainda maiores. Já vos estou a dar, devia ser uma pergunta, já vos estou a dar um pouco a resposta. Aqui estou a mostrar-vos uma hemimicela com 5.000 partículas. O Gonçalo teve visto a correr durante meses, não sei se ainda não estará a correr, e durante o tempo de simulação, esta partícula não mostrou indício de se querer partir em mais que uma hemimicela. De vez em quando notamos a formação de mais que um centro e começamos a pensar, olha, vai partir por ali, mas a verdade é que no tempo de simulação que até à data fizemos, a micela não se partiu em mais que uma. Mas também é verdade que experimentalmente, com alguma frequência, conseguimos distinguir nas imagens da AFM que não temos só hemimicelas circulares, por vezes temos hemimicelas que parecem que formam uma espécie de uma lagarta, e houve quem provasse, não fomos nós com pena minha, que quando submetemos estes filmes a vapor de perfluorohexano, as micelas, os domínios circulares mudam de forma e parecem começar a fundir-se e a formar e a fazer algumas habilidades. Não é fácil, são experiências que não são fáceis de fazer, portanto, não há nada de muito concreto que vos possa dizer sobre isso. O que me parece neste momento é que o facto desta grande hemimicela de 5.000 partículas não se desagregar não é em si mesmo um mau resultado. Eu acho que neste caso estamos a mostrar a estrutura de uma possível hemimicela em forma de lagarta. E com isto não tenho muito mais a dizer-vos, senão que espero ter-vos mostrado, enfim, aquelas conclusões do costume. Espero ter-vos convencido que estas partículas, que estes alcanos semiflorados são muito interessantes, que formam hemimicelas de com estruturas interessantes e filmes nanoestruturados, e, sobretudo, espero ter-vos convencido de que foi para nós muito instrutivo usar a dinâmica molecular de uma forma como não o tínhamos feito até anteriormente, que é analisar os resultados de dinâmica molecular quase como se fossem resultados experimentais, e a partir daquilo que a simulação nos mostra, perceber o que é que está a acontecer em termos da estrutura da partícula. Neste momento tenho uma visão muito mais abrangente da razão porque aquelas partículas formam aqueles agregados com aquela forma, e foi sem dúvida analisando
os resultados de simulação que cheguei a estas conclusões. Para não faltar ao prometido, vou parar esta... Vou mostrar um outro filme que me dá gosto de mostrar, sinceramente. Portanto, isto é trabalho que tem no máximo 1 ano, 2 anos. Mas acreditem que em 1998, muitos de vocês que não eram nascidos, o estudante de doutoramento que eu tinha na altura, 1998, foi o ano da Expo, não é? Da Expo 98. E a dada altura, na Expo, houve imensas iniciativas e sugeriram que o pessoal da ciência, que estava assim um bocadinho arredado da exposição, que poderia submeter projetos que fizesse uma mistura entre ciência e arte, e depois eles davam um prémio, enfim. Então, na altura, o trabalho dos semiflorados estava no começo, mesmo no começo. Mas tínhamos uma visão, eu tinha uma visão, e o estudante que na altura trabalhava comigo tinha uma visão sobre aquilo que gostaríamos de fazer, e, portanto, isto é uma manifestação de intenções, não são resultados. Era a nossa visão na altura, uma visão muito ingênua, diria eu hoje. Claro que nesta altura a simulação praticamente não fazia nada, bem, dava resultados muito importantes, mas seria impensável simular um líquido nesta altura. Mas vou-vos mostrar um pequeno filme, um excerto de um filme que fizemos e que submetemos à direção da Expo 98, mas é um filme que ainda hoje me dá imenso gozo. O filme acabou por andar aí por alguns festivais de cinema científico, e aquilo que vão ver, hoje perguntam, mas com que programa é que fizeram aquilo? Não foi programa nenhum, aquilo é animação por stop motion que nós nos demos ao trabalho de fazer. Então, é muito rápido, mas dá-me gosto mostrar-vos isto. Conseguem ver? Sim. É? Então, isto é um excerto apenas. Parte do seu atrativo reside na possibilidade de se auto-organizarem. Podem formar líquidos altamente estruturados. Podem absorver-se na interface líquido, formando monocamadas. Podem também formar micelas.
E pronto. É tudo. E obrigado pela pachorra que tiveram de nos estar a aturar. Obrigado, Eduardo, e obrigado por nos mostrares este filme. Já tinha ouvido falar deste filme, mas foi a primeira vez que tive a oportunidade de o ver. E, de facto, é um filme premonitório. É um bocadinho premonitório, exatamente. Muito ingênuo, mas premonitório. Não sei se o Pedro Madeira reconheceu a voz. O Pedro ficou com... Professor, eu estava aqui em pulgas porque eu só vi uma frase porque fiquei sem net, mas era o Lino Dias, não era? Era o Lino, exatamente. Eu reconheci a voz. Olha, queria aproveitar a oportunidade para dar pelos parabéns pelo magnífico trabalho. Maravilhoso mesmo. Tive pena de não ver o vídeo todo, fiquei sem net, mas isto é um excerto do vídeo, não é? Sim. Eu só ouvi uma frase e até telefonei à Mária porque, pronto, a ver se ainda apanhava a net, porque de facto parecia uma voz do Lino. E muitos parabéns uma vez mais. Muito obrigado. E vou certamente ler o artigo do Penazzi e os outros mais. Tens que disponibilizar este vídeo no YouTube. Pois é, mas eu sou muito pouco... Sim, mas acho que sim. Há razão para que não o faças. Mas sabes que só o tenho no computador há muito pouco tempo. Eu tinha numa cassete VHS. E agora estão os outros 20 assistentes a pensar o que é que ele está a dizer. Bom, há questões, comentários que queiram fazer antes de eu colocar 2 ou 3 perguntas? Alguém? Acho que vou ter que ser mesmo eu a começar. Eduardo, estes compostos, a parte fluorada e a parte de hidrocarboneto alquílica, estão ligadas covalentemente. E a minha questão é: como é que isto se vai comportar? E estou mais preocupado, ou estou mais a pensar na fase líquida bulk do que num filme, se a ligação entre a parte fluorada e a parte hidrogenada for mais soft, em vez de ser uma ligação covalente, vamos imaginar que é uma ligação iónica, vamos imaginar que é uma ponte de hidrogênio, vamos imaginar cada uma dessas possibilidades cada vez mais fracas. Até quando é que nós teremos organização na fase líquida? Quão forte tem que ser a ligação entre a parte fluorada e a parte hidrogenada para nós continuarmos a ter estruturas e padrões, ou pelo menos uma microestruturação, mesmo que não haja padrões, na fase líquida? Essa pergunta é mesmo uma pergunta à chefe, não é? Porque, na verdade, cheguei a pensar apresentar um bocadinho isso. Porque temos andado a fazer todos esses exemplos. Eu posso-te dar exemplos dos vários. Só que isso era quase um overview da minha vida e achei que depois era demasiado geral. Aquela coisa que eu tenho planeado a fazer em breve, se calhar apresenta isso. Mas, de facto, nós estudamos como é que é a estrutura da mistura hexano-perfluorohexano, por exemplo, e já é estruturada, e mostramos que é estruturada e que tem nanodomínios. No limite temos os dois segmentos ligados por ligação covalente, é o que me viste agora, e temos indícios de que forma, dependendo do tamanho da cadeia, formam, por exemplo, cristais líquidos, lamelares e não só, não é? Pelo meio temos, por exemplo, misturas de álcoois hidrogenados e álcoois fluorados, em que tens uma ligação covalente, uma ponte de hidrogênio, que é uma ligação on-off, e temos evidência experimental e por simulação que se formam domínios, nesse caso, até o momento, sem uma forma explícita. Eu diria mais que é uma fase tricontínua, porque podemos dissolver nessa mistura quer compostos que gostam da parte hidrogenada, como é o caso do xenon,
compostos que gostam da parte fluorada, que eu gostava de dizer que era o CO2, mas acho que vou ter surpresas em breve em relação a isso. E até a água. Portanto, na mistura dos dois álcoois há claramente uma zona polar para onde a água vai. Publicamos recentemente uma contribuição nesse sentido e, portanto, eu diria que é mais uma fase tricontínua sem uma forma específica, isso no caso dos álcoois, mas temos os grupos OH substituídos por cargas. E, portanto, temos aquilo que podemos chamar líquidos iónicos, por exemplo, um sulfonato com carga negativa e um alquilimidazólium com a carga positiva. E aí quem manda são as forças de Coulomb, e eles não se afastam, mas formam cristais líquidos. E se juntares água, formam coisas mais complicadas, até ao ponto em que formam micelas, onde, eu não devia dizer isto, mas como estou em família digo, o resultado também do Gonçalo, mais recente, e que eu diria não menos espetacular que este, é que durante muito tempo há a dúvida se uma mistura de dois detergentes, um hidrogenado e um fluorato, forma micelas mistas, ou se segregam ou não. E, pelo menos no caso que ele simulou, os dois detergentes misturam-se, mas segregam-se no interior da micela, o que é extraordinário. É de facto muito curioso. E depois a graça é que podes brincar com isto tudo, tamanhos de cadeias, grupos, trocar as cargas. Se tiverem carga contrária, já não é assim. Se tiverem carga contrária, formam uma grande hemimicela em que alternam. No fundo, não estamos muito longe dos conceitos que usas para os líquidos iónicos. Quem manda é a alternância das cargas e o resto que se lixe. Fluorado não gosta de hidrogenado, que não gosta e vice-versa. Mas quando estão lá cargas a mandar, quem manda são as cargas. E, portanto, conseguimos formar grandes micelas mistas em que não são aleatórias, porque há uma alternância, mas não há segregação. Extraordinariamente interessante. É um mundo, ainda por cima, um mundo com uma beleza que é palpável, toda a gente consegue reconhecer nestes padrões. Não é necessário ser um especialista e acaba por ser aliciante olhar para as tuas apresentações por causa disso. Há mais alguém que tenha questões, que queira discutir algum assunto? Aliás, não excluo, já agora digo-te, não é? Portanto, isto, estás a ver, apesar de ser uma área um bocadinho diferente, está-nos a empurrar para alguns sistemas que são tipicamente líquidos iónicos, e ainda bem que houve uma data de gente a trabalhar em líquidos iónicos, porque agora têm estes sistemas na forma líquida, porque se fossem sólidos, Claro. que eram há 20 anos, era uma chatice, não é? Venha quem gosta de sólidos, não é o nosso caso. Não, limitavam muito o facto dos líquidos iónicos terem aparecido, permite alargar este campo, permite-nos estudar sistemas que anteriormente seriam impossíveis de estudar. E, portanto, não excluo, porque a vida é muito curta e não dá para fazer tudo, mas não me admirava que, de repente, tivéssemos a necessidade de estudar sistemas que sequer já estão estudados e se calhar por vocês, percebes? Portanto, é quase uma questão de ir à procura de o que é relevante na sequência do nosso trabalho, que se calhar já está feito por vocês ou está a ser feito ou planeado ou qualquer coisa. Portanto, não tenho grandes dúvidas que vai haver um cruzamento entre estas duas... Entre coisas que estás a fazer e muitas outras que outras pessoas fizeram. Exatamente. E que se complementarão, sem dúvida. Bom, a apresentação vai longa, já temos 1h15 aqui. É verdade, eu demorei tempo demais, mas pronto. Também não demoraste tempo demais porque é sempre muito interessante. Se houver alguma outra questão... Expliquei devagarinho com todos os pormenores, mas pronto. Se mais ninguém tiver questões, eu vou então agradecer mais uma vez ao Eduardo por esta magnífica apresentação,
por ter disponibilizado este tempo para estar aqui a falar e a apresentar os resultados do trabalho dele. Desejar-te um bom fim de semana e tenho certeza que isto vai ser objeto de discussão, pelo menos minha, com algumas pessoas que estão aqui presentes, porque os teus resultados são muito inspiradores para algumas coisas que a gente está a fazer ou a tentar fazer. Eduardo, um grande abraço. Muito obrigado, um grande abraço e até um dia destes. Beijinhos à família. Um bom fim de semana para todos. Adeus. Obrigado. Deus. Obrigada. Nada.